Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do reino Animalia. Estamos estudando filo por filo e hoje vamos entrar no filo com a maior diversidade biológica e abundância na quantidade de indivíduos distribuídos pelas espécies do reino Animalia. Sem dúvida nenhuma, o filo artrópode é o mais diversificado, aquele com maior curiosidade pela quantidade de indivíduos distribuídos pelas espécies. Então, para saber todas essas curiosidades, saber tudo sobre o filo e como isso pode desabar no Enem, que sem dúvida nenhuma você vai ficar aqui e vai arrebentar, já corra lá, pegue o seu lápis, sua caneta, seu caderno, sua borracha, seu copo com água e sua xícara de café, sente um local confortável e intronize. Intronize. Respira. Mesmo pelo formato digital, você vai estar entrando em uma sala de aula e é isso que tu tem que colocar na tua cabeça. Então esse tempinho tu tem que parar para estudar. Então, entronizando que você entrou na sala de aula, vamos aprofundar no conteúdo. Vocês já sabem também, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio da maior diversidade do mundo de artrópodes, na Amazônia brasileira. Então, galera, eu trago para vocês como curiosidade dentro da nossa codificação o reflexo do filo artrópode dentro da cultura pop. Porque pela sua diversidade e abundância, ele possui uma gama de possibilidades de arranjos fisiológicos e morfológicos que geram para nós uma curiosidade imensa sobre o filo. E isso, obviamente, iria ser projetado dentro da cultura pop. Por exemplo, vocês não andam vendo por aí o homem planária, a mulher neomateuminto, o homem atênia, a mulher caracol. Não existe isso daí. No máximo tu vai ter ali o Kraken, que é uma lula gigante, né? Um monstro mitológico criado pelos titãs. Ou tu tem, por exemplo, ali o polvo gigante que ataca um navio pirata. Até aí tudo bem, porque esses caras realmente eles são muito legais, esses moluscos. Mas dentro do filo artrópode nós temos uma gama de possibilidade que foge inclusive à nossa percepção de realidade. É por isso que a gente vê lá na cultura pop o fantástico, e assim era definido pelo Stan Lee o espetacular Homem-Aranha, né? Que a Marvel, para mim, um dos melhores heróis da Marvel, que a Marvel sabe muito bem trabalhar ele. Mas para além dele, nós temos o próprio inimigo do Homem-Aranha, que é o Homem-Escorpião, que para mim deveria ser o pior, porque os escorpiões realmente são bizarros. Aí nós temos dois aracnídeos. Mas nós temos, para além disso, outras possibilidades, como, por exemplo, o próprio Homem-Formiga, né? A Vespa, a sua parceira. Então, nós temos aqui uma possibilidade gigantesca dentro do filo artrópode que, pelas suas características morfológicas e fisiológicas de uma exuberância e biodiversidade magnífica, geram possibilidades de criarem superpoderes para as pessoas, como a possibilidade de se grudar na parede, ou de lançar teia, ou de pular, ou a super força, ou a super velocidade, enfim, tudo isso é um reflexo dentro da cultura pop. E nós vamos ver, obviamente, algumas dessas características agora fazendo o que? Você já sabe?
aprofundando no conteúdo. Vamos lá, galera? Vamos ficar fera e passar no Enem? Vamos lá? Então, galera, sem mais delongas, vamos aprofundar no conteúdo. Para o entendimento do filo Arthrópodes, vamos ver então como ele está dividido, subdividido. Ele está dividido no grupo dos insetos, aracnídeos, dos crustáceos e miriópodes. Quem são cada um deles? Nós já sabemos, os insetos são muito comuns, insetos são borboletas, as famosas baratas, muita gente adora elas, né? Baratas, gafanhotos, cigarra, enfim, né? Esse é o grupo dos insetos. Dos aracnídeos, nós temos aranha, escorpião, pseudo-escorpião, carrapato, enfim, também uma gama de possibilidades. Nós temos ainda os crustáceos, que aí entra caranguejo, siri, camarão, lagosta, todos estes dentro do grupo dos crustáceos. E por último temos ainda os miriópodes. Quem são esses? São aqueles que têm 1000 pés. Obviamente, o nome vem daí, miriópodes, porém não tem 1000 pés. Está dentro desse grupo, por exemplo, as centopeias, que também vem de 100 pés, mas que também não tem 100 pés. Meu Deus do céu, o pessoal olhava ali, né, muitos pés e achava que tinha 100 pés ali, já ia chutando o nome centopeia, né? Temos também piolho de cobra, né? Uma gama de possibilidades também dentro dos miriópodes. Nós vamos ver cada um destes grupos separadamente, aprofundando e verificando todas as características do grupo, beleza? Mas antes de entrar propriamente nessa subdivisão, vamos ver as características comuns ao filo, né? Que é comum basicamente a todos eles. Nós temos aqui, primeiro, os artrópodes, eles são bem diversos. Vocês já viram aí, a biodiversidade dentro do grupo é enorme. Não só da biodiversidade, mas também da abundância dentro de cada uma das espécies. Ou seja, em quantidade de indivíduos dentro da espécie. E aí, com isso, eles se adaptaram aos mais diferentes habitats e nichos ecológicos. Então, nós temos aí os insetos basicamente distribuídos em todo o globo terrestre, numa diversidade de adaptações e variações biológicas, beleza? Uma outra característica desses indivíduos ainda é que eles possuem metameria, assim como o filo anterior que nós estudamos, que é dos anélidas. Os anelídeos possuem o corpo todo segmentado e os segmentos são iguais. Nos artrópodes não ocorre assim. Nós temos essa metameria ou esses segmentos fundidos em estruturas chamadas tagmas. Daí, os tagmas compõem a estrutura corpórea anatômica desses indivíduos, que vai se subdividir em cabeça, tórax e abdômen. Então, essa metameria está fundida nesses tagmas. Porém, esses tagmas ainda em alguns grupos podem se fundir, como é o caso, por exemplo, da cabeça e o tórax, que se fundem em alguns grupos, formando então o cefalotórax. Mas isso nós vamos ver lá na frente. O importante aqui é tu lembrar que eles possuem metameria, muita gente confunde isso achando que não, que eles possuem metameria e que a metameria, no caso deste grupo, está fundida em tagmas. Uma outra estrutura ainda é que esses indivíduos possuem um exoesqueleto. Eles têm o esqueleto fora do corpo. Neste caso, o esqueleto dele é como se fosse uma armadura formada de um carboidrato específico, que é um polissacarídeo estrutural chamado de quitina. Esse carboidrato não cresce. E aí os insetos, bem como crustáceos, todos os grupos dentro dos artrópodes, para crescer, eles precisam então sair de dentro da armadura, de dentro da carapaça do polissacarídeo, e depois eles crescem, secretam novamente um outro polissacarídeo por cima, formando um novo exoesqueleto. O nome desse processo é chamado então de equidise. Eles saem, faz a muda, cresce, formatam um novo esqueleto, depois
que já estão crescendo apertadinho ali dentro da armadura, ele sai de novo, cresce novamente, formata um novo esqueleto. É por isso que às vezes tu vê ali a casca da cigarra, que nós não chamamos assim, obviamente, ou da barata, e acha assim, a barata morreu, ainda bem, a cigarra também, coitada, morreu de tanto cantar. Não é assim. Aquela barata que tu acha que tu achou lá na tua casa, só a casca dela e tu acha que ela morreu, não, ela cresceu, ela aumentou de tamanho, ela está agora maior, mais forte, mais vigorosa e ela vai te atacar. Mentira, né? A barata não ataca ninguém. Coitado das baratas, né? Essa fama cruel que existe sobre elas. Mas enfim, o nome dessa estrutura que ficou para trás, que é o exoesqueleto dele, que obviamente não serve mais para aquele inseto, ele saiu de dentro e cresceu e agora formatou um novo exoesqueleto em cima, é chamado de exúvia, tá? Então, ficou ali a exúvia da barata, a exúvia da cigarra, e aí tu encontrou, achou que estava morta, mas não é. Uma outra questão ainda referente a este grupo é o nome do filo. O filo se chama, então, artrópodes, porque eles têm pernas articuladas, tá? Não é só as pernas, mas são todos os apêndices articulados. Esses indivíduos têm 3 tipos de apêndice especificamente. Eles possuem, alguns deles, asas, eles possuem pernas articuladas, e aí na centopeia fica um negócio bizarro, né? Ali um monte de pés, parecendo um robô gigante andando, é um negócio legal. E ainda possui também antenas articuladas, antenas que estão ali detectando a presença do inimigo, eles são quimiorreceptores, eles conseguem perceber ali o ambiente e a antena de alguns insetos é poderosa. Por exemplo, algumas moscas, aquelas que põem seus ovos no ferimento de alguns animais, elas conseguem perceber o cheiro do sangue a 20 quilômetros de distância. 20 quilômetros de distância. Sabe o que é isso, cara? É muito longe. Muito longe. Outros animais liberam feromônio e eles conseguem, a fêmea libera feromônio, por exemplo, e o macho consegue perceber com as suas anteninhas a 5 quilômetros de distância. Então, tem uma joaninha distante daqui a 5 quilômetros, outra joaninha lançou um feromônio aqui, o macho a 5 quilômetros, tem uma joaninha ali lançando feromônio, eu vou lá e vai atrás dela. Então, a antena também é um receptor, é um quimiorreceptor poderoso dentro desses indivíduos. Então aqui nós temos basicamente a característica geral. Além disso, esses indivíduos possuem o sistema circulatório, está presente nele, mas só que o sistema circulatório aqui ele é aberto, diferente lá do filo anélida que é fechado, neste caso aqui é aberto, ou seja, em determinado momento o sangue se mistura por dentro da cavidade interna desses indivíduos e depois entra novamente nos vasos. Não é completamente fechado, o sangue não está sempre por dentro dos vasos. E aqui nós estamos falando de sangue, que é uma outra característica. Eles não têm particularmente sangue. O que eles possuem é uma estrutura chamada hemolinfa, que tem a mesma função do sangue, porém a proteína que pega o oxigênio e que leva o oxigênio então para outras células a partir do processo de respiração desses indivíduos, que também é uma outra característica interessante. Os aquáticos possuem respiração branquial e os terrestres possuem respiração traqueal. Olha só, diferente aqui, não é pulmonar, é traqueal. Nós vamos ver que tem ali depois em alguns grupos tem poros por onde entra onde faz essa troca gasosa. Esse gás, obviamente, da troca gasosa se mistura com sangue, ora gás carbônico, ora oxigênio, e é transportado então pela hemolinfa, ora dentro dos vasos, ora fora dos vasos, posto que o sistema circulatório deles é então um sistema circulatório aberto. Por último ainda, deixe-me ver se ainda tem uma outra característica aqui que eu não estou esquecendo. Estou vendo aqui no nosso computador, obviamente, né? Então,
Acredito que não. Eles têm ainda cordões nevosos ventrais, mas isso é uma característica menor. Assim, eles são triblásticos, acelomados, que triblástico é uma característica comum desde lá os plateumintos. Então, eles são triblásticos, eles são celomados e são protostome, porque o blastóporo dá origem à boca nesses indivíduos lá no processo de desenvolvimento embrionário. O restante das características nós vamos ver grupo por grupo a partir de agora. Então, galera, primeiro grupo a ser estudado dentro do filo artrópode, então, é o grupo dos insetos. E aqui eu escolhi esse grupo em primeiro lugar porque ele dá a fama ao filo artrópode da sua maior diversidade e abundância entre as espécies. Porque este aqui também é o grupo mais biodiverso dentro do filo artrópode, sem dúvida nenhuma. Galera, olha só, basicamente todo mundo já viu um inseto na sua vida. Isso é impossível de não ocorrer. Os insetos, só para que vocês tenham noção, nós temos hoje aproximadamente 1 milhão de espécies descritas de insetos e aproximadamente uma média de 10 milhões de espécies ainda a serem descritas. Então, olha só a grandeza desse filo, quer dizer, desse grupo dentro do filo artrópode. E ainda por cima, galera, nós temos aqui, dentro de cada uma das espécies, uma quantidade gigantesca. Imagina, tem uma espécie de formiga aqui na minha casa, por exemplo, deu uma infestação de formigas um tempo desse que foi uma loucura. E quem nunca se deparou também com a quantidade de mosquitos, né? A nossa guerra contra o mosquito da dengue, enfim. Então, insetos é o grupo mais variado que existe dentro do filo artrópode. Então, nós temos lá como insetos mosca, abelha, formiga, gafanhoto, cigarra, piolho, pulga. Então, se eu for ficar aqui, nós vamos ficar listando aqui inseto, borboleta, barata, vamos ficar listando insetos aqui, passar um grande tempo aqui só falando da quantidade de espécies de insetos que existe. E aí, galera, dentro dessa categoria nós temos ainda o seguinte, tem muita gente que confunde, acha que existe os chamados insetos, só insetos terrestres, e que dentro do filo artrópode a parte aquática é dos crustáceos. E não é assim, nós temos insetos terrestres e os chamados insetos aquáticos. Inclusive, na minha graduação, eu tenho uma colega na graduação que estuda exclusivamente os insetos aquáticos e tem uma gama de possibilidades. Inclusive, em uma das excursões que nós estivemos agora ano passado, a última, nós fizemos uma coleta gigantesca de insetos aquáticos. Aí depois foi ela para se virar para depois catalogar todos esses bichinhos lá, que é extremamente complicado. Mas eles são muito lindos, tá? Mas como caracterizar? Como caracterizar esse grupo? Como é que a gente pode, então, verificar? Esse é um inseto, esse é um crustáceo, esse é um miriópoda, enfim, como eu vou classificar cada um dos grupos? Então, vamos lá. Para os insetos, primeiro, eles vão possuir o corpo divididos em... Lembra que nós falamos que os segmentos se juntam formando agora os tagmas? Pois é. Nós temos aqui o tagma chamado cabeça, depois o tórax e o abdômen. Então, essa é a divisão do corpo dos insetos. E incorporado, ao tagma do tórax, nós vamos ter, então, 3 pares de patas. Então, veja bem, os insetos irão possuir 3 pares de patas e mais um par de antenas. Nós vamos ver que isso varia no grupo, porque, por exemplo, lá nos crustáceos nós vamos ter 2 pares de antenas. Mas as características dos crustáceos e dos outros grupos vamos ver especificamente nos grupos, né? Então, os insetos, para além disso, a gente pode se perguntar assim, professor, por que nós temos uma variedade gigantesca e absoluta de insetos? Por que eles são tão biodiversos? Tem 2 características
que possibilita uma maior adaptação aos variados habitats e nichos em que esses caras estão inseridos. Quais são essas duas características? Primeiro, o grupo dos insetos irá possuir isso daqui que está sendo mostrado aqui, que é a asa. E a asa é uma característica importantíssima para esses animais. Por quê? Porque possibilita com que eles possam procurar ambientes onde eles encontram novos locais de alimentação, né? Procurar comida, ou mesmo escapar de predadores. E como se não fosse o bastante, escapar de predadores para continuar vivo e se alimentar para obter maior quantidade de energia, a asa possibilita encontrar também um reprodutor adequado, ou seja, possibilita a reprodução, um parceiro para a cópula. Eu falava para vocês, por exemplo, que a joaninha com suas anteninhas lá consegue captar o feromônio de uma fêmea lançado no ambiente a 5 km de distância. 5 km de distância. Essa joaninha, se não tivesse asa, teria que vir andando com seus 3 pares de patas ali 5 km. Demoraria muito, então ela só levanta voo e vai atrás da sua parceira para fazer a cópula. Além do par de asas, né, que é já muito importante aqui, uma característica fundamental para a conquista dos ambientes ou para a diversidade do grupo, nós temos ainda uma diversificação no aparelho bucal desses indivíduos. Então, vou estar deixando aqui para vocês os diversos aparelhos bucais. Então, nós temos aqui o aparelho sugador, que é o caso de uma abelha, né? Da borboleta. A borboleta tem mais ou menos essa tromba aqui, ela enfia então a tromba ali e vai sugar o néctar de uma flor. Nós temos também aqui o martigador, que é o caso do gafanhoto. Nós temos o picador, que é o caso do mosquito, né, que enfia lá no teu tecido e suga o teu sangue para o processo de alimentação. Então nós temos uma diversidade gigantesca de aparelhos bucais para adaptação aos diversos tipos de alimento. Então, a diversidade de adaptação do aparelho bucal associado à asa deu a esses indivíduos uma possibilidade gigantesca de reprodução, encontrar ambientes com maior quantidade de alimentação e sobrevivência escapando de predadores, garantindo a diversidade no grupo. Beleza, galera? Para além disso, nos insetos, nós temos ainda o processo reprodutivo. Vamos aprofundar agora no processo reprodutivo para ver também como isso influencia na sua diversidade. Então, galera, agora a parte reprodutiva dos insetos, nós temos uma subdivisão. Temos aqueles chamados, então, ametábulos, hemimetábulos e holometábulos. Então, essa terminação, essa nomenclatura, aliás, vem do grego. E a, você já sabe, lá no grego significa negação. E metábolo é a parte de metamorfose. Então, por exemplo, os insetos que são ametábolos são insetos que não fazem metamorfose. Ou seja, o indivíduo, quando nasce, ele já nasce igual ao indivíduo adulto. Depois ele vai só crescendo, tem algumas pequenas modificações. Mas é o que nós chamamos de desenvolvimento direto. Um exemplo aqui desses indivíduos é aquele velho inimigo nosso. Infelizmente, eu também não gosto. Esse cara não gosta de dizer que eu não gosto de um ser vivo. Mas tem alguns que realmente são complicados. A traça, não sei se você sabia, mas a traça, aquele que come roupa, come papel, é um inseto. E a traça, bicho, ela tem desenvolvimento direto. Ou seja, o jovenzinho lá vai ser igual depois ao indivíduo adulto, beleza? Nós temos ainda o hemimetábulo. O hemimetábulo, hemi aqui, no grego para o latim, no latim seria o correlacionado aqui a semi. Então, nós temos aqui um processo semi-metabólico, semi-metamorfose. Então, o hemimetábulo significa que eu tenho aqui uma pseudometamorfose, vamos dizer assim.
né? Então, o cara aqui que nasce como um indivíduo jovem lá, o bebezinho, o insetinho bebê, ele não será idêntico ao indivíduo adulto. Talvez uma asa que vai crescendo, depois ali se modificando, mas ele não é idêntico ao indivíduo adulto. Ele vai sofrendo pequenas modificações, mas não chega a ser propriamente dito a metamorfose em si. Um exemplo aqui é o caso das baratas. Não sei se vocês já viram lá nas suas casas, a baratinha bebê, aquela baratinha bem pequenininha, ela já é parecida com a barata adulta, mas não tem ainda desenvolvimento da asa em si como uma barata adulta, como uma barata maior, perfeito? E finalmente nós temos o holometábulo. E quem serão os indivíduos conhecidos então como holometábulo? Será aquele que eu tenho então o desenvolvimento completo, quer dizer, a metamorfose completa. Aí esse caso aqui, o mais característico entre eles é o caso da borboleta, mas também as moscas são assim, e também as abelhas, enfim, nós temos uma categoria gigantesca de insetos dentro dessa característica, que vai passar ali pela fase larval, né? A borboleta, no caso, ela tem a fase larval, que é de lagarta. Depois nós temos o casulo, né? Que é a chamada pupa, e por último o indivíduo adulto, que será a borboleta, completamente diferente da lagarta, que é a sua fase larval. Bem como também o mosquito da dengue. Você já ouviu falar aí nos comerciais, né, nos variados comerciais de combate à dengue, e nós temos a larva do mosquito da dengue, que vai sobreviver na água parada. Depois, esse indivíduo se encasula e sai na forma de mosquito, que é o indivíduo adulto. Beleza? Então, nessa característica aqui, nós temos todos os indivíduos que são incluídos dentro dos holometábulos. E, finalmente, para a gente encerrar este grupo dos insetos, vamos verificar, então, um pouco da sua fisiologia. Então, galera, para a gente aprofundar na fisiologia do grupo, nós vamos ver principalmente a respiração, a circulação e a excreção do grupo. São os três principais elementos aí que podem cair nos vestibulares e no Enem, perfeito? Começando, então, pela respiração. Então, dentro da respiração dos insetos, nós temos um grupo que tem a respiração chamada traqueal. Ou seja, como é que funciona isso? É a base de traqueias. Eles possuem poros ao longo do seu corpo, por onde vai ser feita a troca gasosa. Esse gás entra, então, por esse poro, passa por uma rede de traqueias e vai se encontrar diretamente na musculatura desses indivíduos. Então, a troca gasosa é feita aqui diretamente pelo ambiente, quando o gás entra pela traqueia, pelo poro, passa pela traqueia e se encontra na musculatura. Não tem, por exemplo, aqui o intermédio da relação do sistema circulatório desses animais. O sistema circulatório dele, e agora já entrando nessa parte, é responsável exclusivamente por fazer o transporte de nutrientes pelo corpo. Isso dinamiza muito da fisiologia desses indivíduos. Por quê? Porque eles precisam ser ágeis, né? Por exemplo, o besouro tem a asa muito pequenininha, o corpo muito grande, então ele precisa bater a asa muito forte para se deslocar, fugir de um predador, alcançar um alimento, enfim. Então, para que isso ocorra, a troca gasosa precisa ser muito eficiente pelo poro, traqueia, musculatura, diretamente. E o sistema circulatório, como é aberto, ele tem a única função ali de fazer o transporte de nutrientes do que esses animais, por exemplo, comem a partir do seu aparelho bucal desenvolvido lá e específico para cada tipo de alimentação, como nós vimos na parte anterior do vídeo, perfeito? Além disso, esses indivíduos possuem como excreção uma estrutura chamada, então, tubo de Malpighi. Essa estrutura, então, absorve toda a excreta, por exemplo, do intestino desses indivíduos e joga essa excreta para fora do ambiente a partir dessas estruturas chamadas então de tubo de Malpighi. Um elemento importante aqui é que o que ele utiliza, por exemplo, para excreção final, que você sabe é a base de amônia, excreta basicamente de todos os seres vivos,
Mas esse cara aqui, ele consegue converter a amônia em ácido úrico e excreta como ácido úrico para a natureza. Isso é importante porque reduz o processo de desidratação na hora de filtragem da excreção para ser emitida e jogada, excretada para o ambiente. Então, o ácido úrico ele tem essa característica importante porque diminui a desidratação desses indivíduos. Então, nós temos algumas adaptações já aqui interessantes. Para além disso, tem outras características como receptoras ou sensitivas, como as antenas, que são quimiorreceptoras, os olhos compostos, que possibilitam uma visão mais ampla, mais angular, né, do ambiente, enfim, então uma série de outras adaptações aqui que vão possibilitando esses indivíduos alcançar uma diversidade gigantesca ao ocupar o seu nicho. Uma questão que já caiu no Enem, que eu estava lembrando agora aqui, que é referente ao bloco anterior da reprodução, é, por exemplo, o que a característica de desenvolvimento indireto desses indivíduos ajuda, por exemplo, no processo de adaptação dos insetos aos mais variados nichos e mais variados ambientes. É que, por exemplo, o nicho ocupado por uma lagarta, que é a fase larval da borboleta, é completamente diferente do nicho ocupado, por exemplo, pelo indivíduo adulto, o que melhora, por exemplo, a relação entre lagarta e borboleta. Ou seja, nós não vamos ter aqui dentro da espécie, entre a fase larval e o indivíduo adulto, uma competição intraespecífica. Beleza, galera? Então, dos insetos, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse panorama geral dos insetos, bem como do início dos artrópodes. Eu queria gravar um vídeo só sobre artrópode, mas não dá, é muita informação. E se a gente quer pegar as principais informações para o Enem, para os vestibulares e para a prova de vocês, é fundamental que a gente aprofunde em algumas especificidades do grupo. Então, desse jeito não dá para a gente abordar em um vídeo só. Por isso, nós vamos ficando por aqui e nos próximos vídeos do filo artrópode, a gente então aborda os outros grupos que ficaram faltando. Beleza? Não esqueça de curtir o vídeo, de assinar o canal, se inscreva no canal se tu ainda não for inscrito, bicho. Olha lá, se tiver vermelho, clica em cima e se inscreva. Compartilhe com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. E a gente se encontra na continuidade do filo artrópode. E até lá, você já sabe, falou!